Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, que possamos estar com o coração aberto, com as mãos estendidas, para a gente aceitar essa oferta que Jesus nos faz, dessas bênçãos, desses sentimentos nobres, desses fluidos salutares que muitas das vezes, já entrando aqui nessa casa, a gente sente, e ao passar naquela porta, a gente já diz que o ambiente é diferente. Tudo isso é porque o ambiente está saturado da presença do nosso divino amigo, e isso não é uma exclusividade de um centro espírita, pode ser também parte da nossa casa, porque Jesus não mora em templos, Jesus mora onde estiverem adeptos, sinceros, porque ele muito disse que seriam reconhecidos os seus discípulos, porque esses muito amariam. Então, se nós amamos o próximo como Jesus nos ama, seja dentro da nossa casa, seja num templo religioso, ele vai estar presente, fazendo parte da nossa vida. E hoje eu gostaria de conversar com todos a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele fala, o título dele já é um pouco contraditório, se a gente for pensar, porque ele fala assim, bem-aventurados os aflitos. O que é a bem-aventurança? É feliz aquele, feliz quem? Então, trocando as palavras, seria feliz aqueles que sofrem, feliz o aflito. E a gente pode falar, nossa, mas como feliz o aflito? E talvez por muitas das vezes a gente não procurasse aprofundar no que Jesus ensina, a gente acha contraditório os seus ensinamentos, a gente acha difícil e impossível a prática do que ele nos traz. E muitas das vezes, por a gente permanecer nessa parte rasa do ensinamento, muitas das vezes a gente não encontra o consolo que a gente procura. E muitas das vezes a gente acaba fazendo o quê? Trocando de religião, trocando de templo que a gente frequenta, seja uma igreja, seja um centro espírita, e a gente fala assim, não, mas aquele centro era muito fraco, precisava de um centro mais forte. Mas tudo isso, na verdade, é porque a gente permanece numa interpretação rasa dos ensinos de Jesus. Porque na sua grande maioria das religiões que se dizem cristãs, a gente concorda em 90% dos conceitos, né? E a gente concorda nos dois principais, que Jesus disse que são os dois principais mandamentos que resumem toda a lei e os profetas, que é ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso já bastaria para a gente dizer que as religiões precisariam viver de uma maneira fraterna. Então, quando eu convido os irmãos para refletirmos juntos nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa fazer um preâmbulo antes disso. E Kardec, ele já faz esse trabalho para a gente. Por quê? Ele sempre traz um trecho do Evangelho de algum dos evangelistas, dos 4 evangelistas, para poder preparar o terreno e depois ele destrinchar o ensinamento, dando clareza para que, de fato, seja explicado o que Jesus queria dizer. Porque Jesus disse, né? Aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça, que tenha olhos de ver, que veja. A gente fala, nossa, mas parece tão óbvio. Mas quantas vezes a gente lê uma lição de Jesus e muitas das vezes a gente não enxerga outra coisa senão só aquele ponto principal. Porque o Evangelho de Jesus ele tem essa habilidade de ser vivo. Leia essa passagem do capítulo 5 hoje e leia essa passagem daqui a um tempo. Dependendo do momento que você estiver passando na sua vida, você vai ter um ensinamento diferente. Essa é a beleza do Evangelho do nosso Senhor. E aí Kardec ele pega um trecho de Mateus e um de Lucas. O de Mateus diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí depois o trecho de Lucas. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis.
Esses 2 trechos estão no Evangelho. Como eu comentei, eu vou deixar ele aqui de lado, porque, como eu vim conversar, eu preciso de uma cola e meu caderninho está aqui. E quando a gente lê esses 2 trechos, a gente precisa se situar dentro da doutrina. Então, antes de falar sobre a questão da aflição, a gente precisa entender 2 pontos. O primeiro deles, escala dos mundos, e o segundo, escala espírita. Escala dos mundos. Kardec separa entre mundos primitivos. São os mundos onde ocorrem as primeiras encarnações do espírito recém-criado das mãos do Criador. Então, ali o instinto fala muito mais alto do que a inteligência, do que a razão. Depois disso, esses espíritos são encaminhados para os mundos de regeneração, de provas e expiações. E ali, o mal ainda predomina sobre o bem. É onde você encontra muito mais pessoas que estão gostando de responder aos instintos mais primitivos, apesar de já terem saído de mundos primitivos, mas que continuam cultivando muito mais o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Depois a gente encontra o mundo de regeneração. E muito semelhante ao mundo de provas e expiações, só que com o bem se sobrepondo ao mal. Então ainda nós teremos algumas situações de aflições. Nós ainda teremos desenvolvimento das virtudes. Nós teremos provas para nós passarmos e aprendermos a sermos virtuosos. Não podemos achar que um mundo de regeneração vai ser um mundo onde todo mundo é pleno de saúde. Ninguém tem problema, ninguém passa nenhuma aflição. Não é essa a característica de um mundo de regeneração. A característica dela é que passa a ser um mundo onde o bem se sobrepõe ao mal. E, em seguida, a gente tem o mundo feliz, mundos felizes. E aqui é interessante que já não tem mais o mal. Aqui o bem reina soberanamente. Ficou chocada com a notícia de que no planeta de regeneração a gente tem prova ainda, né? Choca. Então, no mundo feliz, o bem reina soberanamente. Depois a gente vai para a última escala, que são os mundos celestes, ou dependendo da tradução que estiver lendo, mundos divinos. E ali é a morada de espíritos puros. Então, espíritos como Jesus, espíritos que já chegaram no mais alto grau da evolução, é onde habitam. A gente tem muitas notícias de lá? Difícil, porque a gente está um pouquinho mais atrasado. Mas um dia a gente vai ter mais detalhes desses mundos. Mas são mundos onde espíritos dessa categoria vivem. Ok, então a gente falou da escala de mundos. Agora vamos ver a escala espírita. Kardec, ali pela questão 100, mais ou menos, no Livro dos Espíritos, começa a definir. Aí ele fala lá da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Depois ele fala da segunda ordem, bons espíritos. Depois ele fala da primeira ordem, que são espíritos puros. Cada uma dessas ordens ele quebra em 3 subcategorias. Como ia ficar extenso, acabei não trazendo, mas no Livro dos Espíritos tem todo detalhadamente, mas o que mais importa são essas 3 grandes categorias que ele faz. Aí uma pergunta agora que eu faço para vocês. A gente entendeu qual é a categoria dos mundos, qual é a classificação dos espíritos. Pergunta, onde nós estamos na classificação dos mundos? Pode responder sem medo. Se errar, a gente passa para o próximo. Provas e expiações, que é o segundo. E na escala espírita, onde nós estamos? Terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos. São os que nem nós. Uma nova pergunta. O que tem de estranho a gente passar aflições? Qual que é a surpresa para a gente? De novo, estamos num mundo de provas e expiações. Passando por provas e expiações. Estamos na terceira ordem, que é a menor, de espíritos imperfeitos. Qual que é a parte estranha da história?
O único enganado aqui, meus amigos, é a gente mesmo, achando que não vai passar nenhuma prova e nenhuma expiação. É a mesma coisa eu estar numa faculdade de Direito e achar que eu não vou ter aula de Direito. Quem que está estranho na história? O aluno que está na faculdade de Direito esperando ter aula, sei lá, de Engenharia, de Medicina, ou é a faculdade que está estranha? Jesus nos disse, e eu sempre gosto de resgatar as palavras de Jesus, porque a gente dá a volta, e tudo que a gente procura ele já disse. Ele disse assim para a gente: no mundo tereis aflições. Aí a gente vai, procura um fulano de tal, vai, cria uma nova religião, vai, fala que Jesus era fulano de tal, fala que Jesus reencarnou 1 milhão de vezes, e fala isso, fala aquilo, e a única coisa que a gente não tem é ouvidos de ouvir. Porque Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Poxa, mas então quer dizer que eu vim aqui só para sofrer. Nasci aqui para comer o pão que o diabo amassou. Não é assim, meus amigos. Porque quando a gente procura instrução, porque eu acho que um dos grandes objetivos da doutrina espírita é a instrução, é ser consoladora através da instrução que nos traz, a gente separa as aflições em 3 momentos. Primeira delas, causas atuais das aflições. A segunda, causas anteriores das aflições. E depois, justiça das aflições. Vamos passar por cada uma delas. Então, quando a gente fala de causas atuais das aflições, é o que nos acontece agora. É o que nos acontece na vida presente. E Kardec nos deixa claro que a grande maioria dessas aflições são causadas nessa própria vida. Então, às vezes, a gente pega alguns livros pseudo-espíritas que colocam lá que a pessoa está passando por determinada coisa, porque é outra vida e outra vida, como que se tudo o que nós passamos provém de outra vida. Como que se nós nascêssemos apenas para resgatar débitos, e que a finalidade da reencarnação fosse resgatar débitos. Só que é curioso, porque, de novo, quando a gente procura Kardec como instrução, ele coloca, se eu não me engano, a pergunta 132. Eu não sou bom de memória, mas é bom que eu falo o número. Se eu errar, você lê a próxima pergunta. Se não for a próxima, você vai lendo. Aí talvez lê o Livro dos Espíritos todo. Aí é assim que a gente faz. Ele pergunta qual é o objetivo da encarnação. E aí, se perguntar para nós aqui, o que a gente vai falar? O objetivo da encarnação é o quê? Pagar dívida. Pagar débitos de vidas anteriores. Mas não. A primeira parte da resposta é que o espírito cresça, se desenvolva para ocupar o seu espaço na obra da criação. Cadê a parte da dívida? Só que a reencarnação também serve para resgatar. Pensa assim, que Deus, sendo um pai tão bom e misericordioso, ele fez um pacotão para a gente. Falou assim, filho, desce, reencarna, vai para a matéria, porque eu quero que você ocupe o seu espaço na minha criação. Eu tenho uma tarefa para você. Você foi criado com um propósito. Só que antes de você ocupar esse teu lugar na criação, você precisa desenvolver virtudes. Você precisa ser manso, pacífico, amoroso, caridoso, paciente. Precisa respeitar o teu irmão, precisa ser fraterno. E eu te matriculei na escola da encarnação, é lá que você vai aprender. E como eu sei que você vai errar, a gente utiliza essa mesma escola para você resgatar os erros que você tiver no passado. Esse é o objetivo da encarnação. E quando fala que as aflições do presente têm causa, na sua grande maioria no presente, é porque a gente não para observar. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Eu não faço crítica a quem bebe, porque quem bebe, a vida é dele. Mas eu faço crítica, sim, à bebida, ao álcool. Porque muitas das vezes essa droga lícita destrói famílias e por simplesmente ser coletado o imposto, ela é lícita.
Então, uma pessoa que começa bebendo na adolescência porque é legal, preciso fazer parte desse grupo de amigos. E ela bebe um pouco, passa para a maturidade, continua bebendo um pouco mais. Quando ela se dá conta, ela está bebendo todos os dias. Quando ela se dá conta, ela briga com a família. Quando ela se dá conta, ela não está mais voltando para casa, está ficando nos bares, caído pela rua, perdendo o emprego, chega na miséria. Espera aí. Cadê a vida anterior aqui? Onde que começou essa história? Não foi por uma decisão da pessoa? E por que a gente precisa colocar a conta na vida anterior? Foi uma decisão minha de começar a beber. Foi uma decisão minha de começar a ter esse comportamento. A única coisa é que eu não fui previdente o suficiente para pesquisar e entender aonde isso poderia chegar. Porque muitas das situações que nós vivemos, nós sabemos como começa, mas a gente não sabe como termina. Porque a gente é vaidoso o suficiente para achar que as coisas sempre vão terminar do jeito que a gente quer. Mas a vida é surpreendente, porque às vezes termina de uma maneira que a gente não espera. Então, as causas atuais nos conduzem a essas aflições que nós mesmos provocamos. E há situações de causas anteriores das aflições. Vamos pegar um exemplo de uma criança que nasce. Essa criança não teve tempo de ter uma aplicação de uma ação na vida presente. Mas, infelizmente, essa criança nasce com uma doença que tem um nome popular de fogo selvagem, que a criança tem a sensação de o tempo todo a pele dela está queimando. O que ela fez? Qual foi a atitude do presente? Não houve tempo. Se não houve tempo, nós precisamos remontar ao passado. Aí sim faz sentido. Aí sim nós podemos falar que é um resgate claramente do passado. Porque um dos princípios da doutrina espírita é a justiça de Deus. Deus é justo e bom. Se você não acredita nisso, meus amigos, então você não é espírita. Porque um dos princípios da doutrina é esse, que Deus é bom, que Deus é justo. E ela não traz isso como um dogma que você precisa acreditar por simplesmente acreditar. Aí, de novo, a gente precisa voltar aos estudos, porque Kardec constrói toda uma linha de raciocínio demonstrando por A mais B por que a doutrina espírita adota o princípio de que Deus é justo e bom o tempo todo. Então, se Deus é justo e bom o tempo todo, Ele não pode castigar uma criança por um ato que ela não cometeu. Então, nós remontamos isso ao pretérito, ao passado. E aí, nessa condição, a gente precisa lembrar, tem um imperador romano, e ele também foi filósofo, chama Marco Aurélio. E ele fala uma frase que, se a gente parar para pensar, vem muito de encontro com o que a gente está conversando. Ele diz assim, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, nada que acontece com o Vinícius não é próprio do Vinícius. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, é próprio meu. Seja para o meu aprimoramento, para o desenvolvimento das minhas virtudes, seja para resgatar um débito do passado, seja uma consequência de uma atitude que eu tive imprevidente, mas aquilo que me acontece é próprio meu. Então, na vida a gente pode ter duas posturas. A primeira delas, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e mal sabe que vai reencarnar assim. Porque a morte não é o fim. Nós vamos voltar e voltar e voltar até aprender. Então eu posso ter essa postura de que o problema é o outro, a culpa é do outro, eu passo por isso porque o outro, eu passo por tal situação por conta da minha esposa ou por conta do meu marido, eu só discuti porque ela me provocou, eu só fui rude porque ele falou assim comigo, eu só revidei porque ele me agrediu. Isso é transferência. A gente pode ter essa postura,
Ou nós podemos ter uma segunda. Entender que eu sou filho de Deus, herdeiro desse Pai amoroso, que eu estou protegido pela inteligência suprema que organiza todo esse sistema de vida, de que eu tenho um lugar na criação, que eu estou me preparando para ocupar esse lugar na criação, e que nesse momento, devido ao meu estágio evolutivo, num planeta de provas e expiações, e por estar na categoria de espíritos imperfeitos, eu preciso me desenvolver para ocupar esse espaço na criação. Tenho a certeza de que não estou sozinho, levanto a cabeça e não aceito a culpa. Eu não sou culpado, eu sou responsável pelas coisas que estão acontecendo. Eu sou responsável em resgatar os débitos do meu passado porque eu ofendi alguém. A culpa, diferente da responsabilidade, a culpa vai nos estagnar. Percebam que normalmente que a pessoa que se culpa, em determinado momento ela entra em depressão. A pessoa que se responsabiliza, ela procura uma maneira de reparar o que foi feito. Essa é a nossa condição de herdeiros da divindade. Não de culpados, mas de responsáveis. E aí tem um filósofo chamado Sêneca, que ele fala uma frase que nos tira dessa sensação de que eu vou evoluir sem fazer nada. Ele fala assim que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho árduo fortalece o corpo. Trocando em miúdos, trazendo para o nosso presente, se eu quero ficar fortinho, barriguinha de tanquinho, onde que eu tenho que ir? Tenho que ir numa academia treinar. Porque eu exercito o corpo para que o corpo apresente aquilo. Se eu quero ter mais paciência, se eu quero ter mais virtudes, qual é a academia do espírito? São as provas que a vida te oferece. Se nós não tivéssemos expiações, provas, aflições de um modo geral, nós não estaríamos caminhando para frente. Nós precisamos ter a certeza de que antes da aflição bater na nossa porta, para nos despertar para a vida, Deus tentou outras maneiras amorosas de nos despertar. Mas, de novo, nós estamos lá na categoria base da situação. Nós somos ainda preguiçosos para determinados comportamentos. Então, precisa existir o quê? Aquele cutucão para a gente despertar. Aquele aguilhão que vem e dá uma espetadinha e a gente, opa, preciso andar para frente. E aí eu vou trazer uma situação de aflição. Não conheço muitos aqui, então não tenham isso de uma maneira particular, mas se apeguem à comparação. Pegar uma doença que acredito que seja uma das piores que a gente enfrenta hoje, que é o câncer. A gente tem uma pessoa que tem um determinado tipo de câncer. Essa pessoa, ela se revolta, ela briga com seus familiares, ela briga com Deus, ela briga com a vida, ela briga com os médicos, e tudo está errado. E essa pessoa morre sozinha. Nós temos outra pessoa com o mesmo tipo de câncer, mas se resigna. Não quer dizer que não chora. Ela chora, ela sofre, mas ela devolve a doença com amor. Abraça seus familiares, aceita o tratamento médico, pede forças a Deus, e ela morre rodeada das pessoas que amam ela. Mesma doença, mas com resultados diferentes. O que mudou entre essas duas pessoas? Sem medo, pode falar. Comportamento. Comportamento. E aí, tem um outro filósofo chamado Epicteto, que ele diz assim para a gente: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso é o que importa.
Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso é o que importa. Meus irmãos, quando nós pararmos para pensar, e às vezes eu venho aqui na condição simplesmente de instrumento, podem pensar, nossa, mas não sabe o que eu estou passando. De fato, eu não sei o que você está passando. Não sei o que você enfrenta. Porque eu sou igual a você. Mas tem alguém que sabe o que você passa. Sabe o porquê que você sofre. Esse alguém é Deus. Então, se você foi colocado hoje aqui, nesse dia, nesse horário, nesse momento, ouvindo isso, não me veja como um acusador. Mas veja como uma porta, como uma oportunidade de mudar um ponto de vista sobre determinado sofrimento. Porque às vezes, se nós descobríssemos o porquê que a gente sofre em determinada situação, talvez a gente não aguentaria. Quer ver um caso que está relatado lá no livro Memórias de um Suicida. Tem um homem que ele relata-se mais ou menos que ele tinha a profissão como se fosse um contador. Não uso essa palavra, mas dá a entender que pela atividade que ele era um contador. E ele fica muito rico, e aí surge uma doença, um câncer na garganta, e aí ele começa a tratar, acaba o dinheiro dele, e não apresenta resultado, e ele, desesperado, começa a usar o dinheiro dos clientes dele, que também acaba levando esses clientes à falência, e a doença não desiste, continua se desenvolvendo, e ele se vê naquela condição de falido, perseguido pelos outros, porque ele faliu outras pessoas, envergonhado, porque lá no século XVIII, imagina você fazer isso? Então, a vergonha carregando o nome dele e da família dele, a doença que não desistia e estava consumindo o rosto dele, e ele vai e tira a própria vida. E aí passa-se um bom tempo no mundo espiritual, não vou contar, vou deixar para vocês lerem o livro. Depois de muito tempo, ele ainda insiste de que aquele sofrimento foi duro demais. E de que ele não estava certo aquele sofrimento. E aí ele entra num tratamento em que o mentor, chamado Epaminondas, faz a regressão da memória dele. E aqui está o alerta porque que nós não devemos fazer regressão. Vocês vão entender por quê. E aí chega num determinado momento que eles vão fazer esse trabalho, e esse moço ele descobre que na vida anterior ele também foi pobre, mas ele queria ser rico. Então ele busca alguma maneira de enriquecer. E na onde que ele encontra a maneira de enriquecer? Ele era português, buscando pessoas na África, levando para o Brasil na condição de escravos. E aí ele vira um mercador, fazendo tráfico de pessoas da África para o Brasil. E ele enriquece bastante, bastante mesmo. Chega um momento que ele fala, não preciso mais trabalhar, vou deixar essa vida. Então ele compra uma fazenda e vive naquele espaço. E ele tem escravos também. E ele se engraça com uma menina que tinha acabado de sair da infância, por volta dos seus 10, 11 anos. Em respeito às crianças que estão aqui, eu não vou nem dizer o que aconteceu, mas vocês adultos já imaginam o que aconteceu, o que ele fez. E o pai daquela menina, que era escravo também, se indigna e vai conversar com ele. E ele, dono de toda aquela riqueza, ele pode fazer o que ele quiser. Ela era dele. Então ele decide arrancar a língua do pai com um ferro em brasa. E depois manda matar ele. E nessa a menina também comete suicídio, por ver o pai naquela condição. Ele chora, grita, se desespera, e a única coisa que ele queria era pedir perdão para o escravo que ele tinha feito isso. E aí ele olha para o lado e abre-se uma porta, e quem vem andando na direção dele? O escravo que ele tirou a vida. Só que, o
que nem eu falei, a vida, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Aquele escravo assume a aparência de quem? Do último pai dele. O escravo perdoou tudo o que ele fez e recebeu ele como filho dentro de uma casa. Esse homem entra num estado de transe e o autor do livro fala que nunca viu ninguém gritar tão desesperadamente que nem aquele homem. Ele perde a consciência e precisa ser levado para fazer tratamento magnético para recobrar a consciência. Pergunta: a vida foi injusta com ele na provação que ele passou de um câncer? Da perca do dinheiro? Será que a gente precisa chegar ao ponto de ver coisas que a gente prefere esquecer para a gente aceitar que Deus é bom e justo? Será que a gente precisa levar tudo a tão extremo assim? Ou será que a gente pode simplesmente, como um bom filho, aceitar que nós estamos no nosso melhor momento de evolução, que nós recebemos das mãos desse Pai tudo o que precisávamos para que a gente modificasse a nossa conduta? Meus irmãos, não aceitemos caminhar de cabeça baixa. Você que hoje veio aqui nessa casa, passando dificuldade, não sei qual que é o tipo. Eu só quero que se você saia dessa casa com um único pensamento, de que somos filhos de um Deus amoroso. Você não está sozinho. Por mais que pareça, muitas das vezes, que ninguém te escuta, mas Deus ouve. E Ele responde de maneiras que a gente não espera. Por isso, voltando a Jesus, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber quando Deus, através de alguém, sussurrar um conselho que a gente precisa. É isso que eu gostaria de conversar. Se eu não fui claro o suficiente, me perdoem, e estou aqui até o final, após a oração, e se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Que Jesus continue nos abençoando.